tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com você? Meu nome é Cláudio Brits, sou psicólogo e estamos aqui mais um dia nessa maratona de julho, um papo por dia, claudicações, conversas sobre saúde mental. A ideia é sempre conectar o assunto saúde mental com outros tantos assuntos, para mostrar que saúde mental é muito mais do que psicologia, psicanálise, medicina, né? E a conversa de hoje é com uma pessoa muito especial. O nome dela é Ana Luísa Lacombe. Ela é atriz, escritora e contadora de histórias. Eu conheci a Ana Luísa quando eu fazia oficina de escrita no Marcelino Freire, lá no Barco. Eu sou a Ana Lu. E desde lá nós temos um contato pelas redes sociais e eu estou muito feliz que ela esteja aqui hoje. Então, vou chamar ela rapidinho. Vou chamá-la. Eba! Muito obrigado por você ter aceitado o convite, Ana Luísa. Opa, obrigada eu. Tão especial. Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Na medida do possível. É possível estar bem ultimamente, né? Estamos lidando. Acho que a gente tem que lidar com isso, assim, ver o que a gente pode extrair desse momento, né? Não ficar chorando as pitangas. Vamos ver o que a gente pode tirar de ensinamentos dessa experiência, porque senão fica só a dor, né? Ana, eu gosto de começar pedindo para que a pessoa se apresente, né? Usando um clichê do Divan, que é: Ana Luísa, fale-me sobre você. Bom, eu sou uma carioca que vive em São Paulo há 34 anos. Não perdi o sotaque carioca, mas ficou um sotaque meio misto. Mas eu tenho um lado muito paulista e tenho um lado muito carioca. Eu sou bem compartimentada, assim. Mas construí minha carreira aqui, sou atriz, vim por causa disso, vim numa turnê, acabei ficando aqui. E aí aqui, como atriz, fui experimentando várias experiências e acabei caindo no mundo da narração de histórias e me encantei profundamente por esse mundo, me encontrei nesse lugar, nessa linguagem, como artista, né? Uma artista que usa a narração de histórias como uma expressão artística, né? Como uma forma de expressão artística. E aí o mundo da narração de histórias, estou nele desde 2002, né? Depois de uma série de experiências com o teatro, fazendo atriz em grupo, em elencos contratados, em radionovela, né? Em experiência comercial de TV e tal. Fui parar nesse negócio da narração de histórias. E me encontrei nisso, e isso fez com que eu me aprofundasse muito nessa linguagem. E eu acabei me tornando uma formadora de contadores de histórias, dou aulas no curso de formação de contadores de histórias do Sistema Municipal de Bibliotecas. É um curso que existe desde 2008, né, onde eu dou com a Kelly Raz, a Simone Grande, outras grandes contadoras de histórias. A gente já está dando aula desse curso há muitos anos e formando muitos contadores de histórias aqui na cidade de São Paulo. Dou aula em 2 pós-graduações também, não formando contadores de histórias, mas uma de licenciatura em música, na Cantareira, que eu dou a disciplina de narração de história, e outra na Facom, que tem um polo aqui em São Paulo, que é na Casa Tombada, e é um curso de narração artística. E eu sou uma professora convidada desse curso, dou uma das disciplinas lá também. E aí pesquisei, fiquei louca com esse negócio, fico lendo, pesquisando, tentando entender, e acabei escrevendo também, acabei entrando no mundo dos livros e escrevendo sobre a arte de contar histórias e escrevendo livros também, porque a gente começa a contar a história dos outros, né? E aí, no primeiro momento, recontando contos, depois começando a criar minhas histórias. Legal. E eu espero que ano que vem saia o primeiro livro, assim, já tenho 2 autorais sem palavras, mas tem um com palavras que eu acho que vai sair no ano que vem. Palavras? Que projeto é esse, sem palavras, para alguém que conta histórias falando o tempo todo? Pois é, eu comecei escrevendo um reconto. E aí,
depois eu comecei eu conheci o Ivo Minkovicius, que é um escritor e ilustrador, a gente ficou muito amigo, ele sempre me chamava para lançar os livros dele. E ficamos amigos e tal, e aí um dia me veio uma história de uma coisa que eu sempre falava nos meus cursos, né? Porque eu dei muita aula para professores, para bibliotecários, muitos professores, muitos bibliotecários falavam que não gostavam de ler. E aí eu sempre falava assim, olha, gente, porque acho que ler é uma coisa assim, algumas pessoas já nascem com esse prazer, mas a gente às vezes tem que construir esse prazer, né? Tem que construir como um hábito, porque ler não é fácil. Ler não é fácil. Não é uma coisa que, assim, é por isso que eu acho que não dá para enganar as crianças. Ler que é um prazer. No começo não é prazer, não. É muito difícil, é muito chato. Tem um problema também com esse termo, prazer de ler. Não é porque prazer de ler você conquista isso, é uma conquista. Né? Isso não é uma coisa que vem. Né? Prazer de ouvir história é uma coisa, agora prazer de ler é outra. Pressupõe-se outras capacidades cognitivas e treinos cognitivos para tal, né? E aí eu falava muito da coisa de andar de bicicleta e ler. Começava a dar esse exemplo, porque eu sou péssima ciclista e sempre tive uma vontade imensa de andar bem de bicicleta. Então eu contava as minhas experiências meio difíceis na aprendizagem. Eu fui andar de bicicleta muito tarde, eu sou a prima mais velha, fui a última a aprender. Então eu fazia muito essa analogia, né? Falei assim, tem gente que tem habilidade, já sai andando de bicicleta sem mão, fica em pé. E aí eu falava que tudo é treino, né? E aí eu contei como é que eu aprendi. Então aí a partir disso um dia eu tive essa ideia de fazer um livro, que foi o primeiro, sem palavras, que esse aqui, ó. Pedalando, Pedalendo, Pedalindo. O título quem deu foi o Jean Garfunkel, que deu o título, que fez uma música para esse livro e tal. E surgiu esse livro Sem Palavras, que é a história de uma menina que anda bem de bicicleta, e aí tem um menino que gosta de ler, e aí o livro vai todo assim, entre que ela vê ele lendo, ele vê ela andando de bicicleta, aí um tem interesse no assunto do outro, aí um vai tentar fazer o que o outro faz e não consegue, aí precisa de ajuda, aí um ajuda o outro, aí os dois conseguem ainda com dificuldade, até que os dois ganham habilidade. No final do livro, os dois sabem ler e andar de bicicleta bem, né? E aí, o que eu trago nesse livro, quando eu falo com as crianças, eu falo assim, às vezes a gente tem facilidade para uma coisa, às vezes a gente tem facilidade para outra, mas se a gente treinar, tudo a gente às vezes consegue fazer bem, né? Se a gente quiser, né? Se a gente gostar, nem sempre a gente tem facilidade, mas a gente pode conseguir fazer, né? Entendi. Então, e são quantos? Você falou que são 2? Tem esse aqui, que é o Mudanças, que também, é sem palavras, é um pouquinho mais complexo, é para crianças um pouco mais velhas, que esse aqui saiu pela Rolimã. Esse aqui é o selo. O selo faz e conta. Eu fiquei com preguiça de ir atrás de editora. Eu tenho um pouco de preguiça desse... Tenho um pouco de preguiça, confesso. Eu sempre produzi meus espetáculos, quero falar, eu vou lá e faço. Quero fazer, eu vou lá e faço. Aí, esse negócio, eu vou lá e faço. Né? E fui lá e... possível, né? O processo editorial, inclusive, a gente tem uma mesa hoje para falar disso mais tarde, e ele está muito à mão, né? Não tem por que, às vezes, depender de um processo de um editor ou de uma editora, né? Hoje você consegue, você pode fazer poucos exemplares e ir fazendo na medida que for vendendo, ou se você tem um capitalzinho, pode investir numa ediçãozinha, aí depende. Esse aqui foi muito legal, porque esse é um livro que fala sobre as mudanças da vida. E a família, vou só mostrar a família, essa familhinha aqui, que aí eu sempre peço para as crianças darem o nome dele. Cadê? Esse garotinho aqui. Sei. Aí eu peço para as crianças darem o nome para ele, e aí a gente vai construindo a história dele, sempre com mudanças, com um caminhãozinho que leva ele. Cada vez que acontece uma mudança na vida, no livro eu fiz acontecer também uma mudança de lugar, que ele para concretizar, né? As mudanças internas. Então tem a primeira que se separa dos avós, depois o avô morre, aí eles têm que mudar de casa porque a avó é que muda, que vai morar com eles, então vem o caminhozinho com a avó. Depois eles têm que mudar de casa porque ele se casa, e aí a mudança dele, ele namora uma menina, e aí eles se casam, mudam, aí depois ela fica grávida, então tem que mudar de casa para uma casa maior, aí depois tem que mudar de casa porque eles se separam.
Aí depois tem que mudar de casa, porque aí a filhinha deles cresce, e ela que se muda no fim, é ela indo embora, né, e tal. E É uma mudança que vai além da metáfora, né? vai além da metade. Eu concretizo as mudanças da vida com mudanças de lugar, né? Entendi. Para trabalhar essa questão da mudança mesmo, concretizando, né? E aí o caminhãozinho vai mudando as coisas que estão dentro do caminhão, né? E eu brinco que é sempre o mesmo caminhão. Porque isso foi porque eu estava me mudando de ateliê, e todas as minhas mudanças eu fiz com o Ronaldo, que é a última Kombi velha caindo nos pedaços. E aí a última mudança 20 e tantos anos depois, mudar várias vezes com o Ronaldo levava espetáculo também e tal, eu vi o Ronaldo grisalho e vi ele com o filho que eu vi na barriga da mulher dele, o filho dele ajudando a descarregar o caminhão. Ah, E aí eu vi aquilo e falei, cara, quantas mudanças eu já fiz com o Ronaldo. Quantas olha, mudanças já aconteceram na minha vida, quantas mudanças na vida do Ronaldo, que tinha se separado, tinha mudado para Cataguá, para praia. E aí a gente ficou conversando, e a história não é a história do Ronaldo, não é a minha história, mas foi esse entendi. mote que me fez, e nunca muda de caminhão. E no final das contas eu fiz em homenagem a isso, e depois percebi que o caminhão, no fundo, depois que eu lancei o livro, que eu estava lendo, o caminhão é o que a gente leva com a gente, por isso que a gente não muda, né? Tem É, algo que não que muda, fica. Uhum. que vai junto com a gente, né? Bacana, muito bacana. E isso tem tudo a ver com todas as experiências, né? Esse momento que você vai construindo algo e, e você tem uma ilusão de que algo tudo mudou, mas não, tem uma coisa que fica ali. Tanto que você conclui, o caminhão vem depois, né? Você É, conclui que ele não muda, né? é. Eu fiz em homenagem brincando com o Ronaldo, né? A música fala só não mudo de caminhão, mudo de roupa, mudo de vida, mudo de casa, só não mudo de caminhão. E aí depois eu falei, bom, eu fiz pensando no Ronaldo, mas no fundo o caminhão é o que está dentro da gente, né? E ele sai ano que vem? É isso? Esse já tá. Esse eu tenho. Contra Ele tem até um CDzinho aqui com a como, canção feita pelo Sérgio Augusto. como é que a Ano gente que esse aqui compra comigo. tá? Aí tem que no momento eu não estou indo ao correio, então a pessoa tem que vir buscar aqui se for em São Paulo, em Pinheiros. Mas tem na livraria Panapaná também que faz entrega. É o único lugar que tem na livraria Panapaná aqui de São Paulo que tem online e está fazendo entrega, eles têm. Tá. É, E aí eu mandei 2 para a Letria. Esse ano a Letria disse que vai publicar, vamos ver. Tem mais Então, 2 ali. tem esses dois que já saíram e agora tem dois em planejamento, é isso? 2 em planejamento. E tem esse que é esse que foi o meu primeiro, que você até comentou que você É, conhece. isso, a árvore Árvore fala de Tamoromu, de Tamoromu, que é que lindo, é né? Esse livro. povo e é um mito de um povo. Esse é um reconto que você disse, né? Um Esse é um livro de reconto do povo ilustração Apixana, essa ilustração maravilhosa, um maravilhosa. presente. Não, e também a história, né? Tudo a É, ver com tão atual, tão atual. Fala desse livro pra gente, porque é atual demais essa história. é. Esse livro, essa história foi tão legal. Eu uso até como exemplo assim nos meus cursos, né? Porque eu tenho uma coletânea, muitas coletâneas aqui. Eu sou uma colecionadora de contos populares, de livros de coletâneas e tal. E eu já contava Begorotiri Homem-Chuva do povo Caiapó. E eu É. queria uma história para juntar com essa, para contar junto no repertório, uma coisa que falasse da natureza também, que tivesse essa relação do homem com a natureza e tal. E estava procurando. E eu já tinha lido uma coleção inteira que eu tenho aqui, e essa história tinha passado batida por mim, assim. E aí eu voltei nas coleções, eu falei assim, não, deixa eu voltar aqui, porque, assim, a gente muda, né? E também depende do teu foco de interesse. Aí quando eu vi, falei, como eu deixei escapar essa história, gente? Caramba, que história bonita, que história boa! Né? Porque é uma história boa, ela tem muitos elementos. Ela tem a Cutia, que é uma graça, um personagem sensacional. Né? Uhum. Ela tem essa árvore que dá todos os frutos, todos os legumes, todos os grãos, todas as verduras. Ela tem essa origem da agricultura, a origem do Monte Roraima. Ela tem um monte de coisa bonita. Né? O Roraima é um dos lugares assim que eu sou encantado. Sabe aquele tipo de lugar que você vive lendo sobre? E eu não conhecia esse conto, eu não conhecia, não sabia essa história mítica de surgimento, né, do monte. Assim, É, nossa,
maravilhoso, maravilhoso. E surgimento da agricultura. Também. E é muito engraçado, né, Cláudia? Porque a gente, essa coisa de história, é como a história nos toca. Então, é do povo Wapixana. Mas eu li como uma branca daqui, sudeste, urbana, sem nenhuma experiência na nossa floresta, né? Pesquisando um pouco sobre os povos indígenas. Quando eu vou contar, eu faço questão de dizer onde é o povo, eu vou lá, vou ver como que é. Mas essa coisa de, né? E aí, quando eu encontrei com o Cristino Wapixana, eu falei para ele, nossa, esse conto para mim me lembra muito a queda do paraíso, né? Essa coisa do, né, de você perder o benefício da comida ali, né? Tinha tudo que queria, né? E não soube lidar e cortou e perdeu, né? Ele falou, não tem nada a ver com isso. Claro, para ele não, para ele a queda do paraíso não faz sentido nenhum, né? É lógico que não, né? E eu falei que legal, né? Porque as histórias também elas contêm aquilo que a gente vê nelas, não é aquilo que a gente quis contar, é aquilo o que a pessoa quis contar, o que o povo lá quis contar. A história contém aquilo que a gente vê. Não importa que a pessoa muda o conteúdo conforme fases da nossa vida, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que não só faz da nossa vida, como depende da cultura que você tá. Você pode pegar um conto lá do outro povo que eles quiseram falar sobre uma coisa lá deles que você não conhece, e você lê aquele conto e ele te diz outras coisas, né? Diz outras coisas para você. E isso é que é bacana na história, né? Porque a história ela é prismática, ela permite que você se aproprie dela a partir da sua experiência, né? Das suas histórias. Ele disse que não tem nada a ver, ele falou do que se tratava, ele falou que é a história do Monte Roraima, né? É o conto que conta como surgiu o Monte Roraima e a origem da agricultura. Não, e aí eu falei, nossa, mas eu vejo outras coisas também, né? Por causa, não porque eles não vejam, não porque seja menos ou mais, é outro, né? Diferente. Olhar para a história, né? Não tem juízo de valor nisso, tem juízo só apenas de como é diferente a partir, como a gente se apropria a partir da nossa experiência, né? E essa coisa da árvore mítica, né? Essa que está presente em tantas histórias, né? Em tantos lugares. A árvore da vida, né? É um pouco a árvore do conhecimento, né? Porque é uma árvore que tem tudo isso, também ela traz, né? Uma diversidade ali, é muito bela, né? Porque a gente fica imaginando uma árvore tão colorida, com tanta coisa pendurada, né? Então, Eu acompanho essa ideia, porque realmente ele deu conta de dar uma forma para essa árvore, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu falei para você, me lembrou muito a outra história que eu não conhecia, que foi você que me apresentou, que foi da Árvore Generosa. Que é lindo, né? Shel Silverstein, eu adoro Shel Silverstein, eu acho que ele é um grande autor de livro para crianças, assim, para todas as idades, porque os livros deles não são só para crianças, porque são belos, a ilustração é sempre simples e essencial. Agora faz pouco tempo, né? Eu sou fãzaça de todos os livros que ele escreveu, assim, eu sou... E como a ilustração e história casam fantasticamente nas histórias dele, assim, incrível. E eu gosto de história de árvore, né? Eu tenho um repertório só que chama Histórias de Árvore, eu tenho uma coleção de histórias de árvore aqui que eu adoro. Eu nasci no dia da árvore, né? Então, sabe? Então, e a Árvore Generosa é legal comparar as duas histórias, né? Porque e eu acho que é um pouco o que você falou, enquanto no conto indígena tem aquela ideia, o fim vem em seguida o começo de algo, né? Tanto do Monte Roraima, o surgimento do Monte Roraima, um lugar sagrado, quanto da agricultura. Enquanto na Árvore Generosa é aquela relação individual de extração de tudo que ela tem para dar ali, né? A relação entre eles dois ali, né? Que aí a gente pode traduzir relação de filho com seus pais, da gente com a natureza, da gente com a terra, com a vida, né? É muito bacana. Eu conheci naquela época esse conto, aí depois eu acabei comprando o livro, e é um dos que para dormir aqui para eles, é o que sempre, assim, sempre está contando, né? E tem uma música linda, né, que o Gustavo Kurlat fez. E olha que engraçado, o Gustavo Kurlat fez essa música
tá no meu CD, Canções do Faz e Conta. E aí ele fez para Árvore de Tamorumu, para o espetáculo Lendas da Natureza que a Árvore de Tamorumu tá. E não encaixava. A música era linda, linda, linda. E eu botava porque era meio uma bossa nova. Aí eu tava no mito indígena e elas não. A música tinha a ver, mas não. Eu falava, cara, a música é linda, mas não tá encaixando com essa história. Quando eu contei ela depois da Árvore Generosa, elas se amaram profundamente, a música e a história. E ficaram indissociadas, assim. Precisa ouvir. Eu gosto muito dessa história. E aí depois tem o No Quanto História em uma História, né? É o nome do livro. Quanto História em uma História, né? Tá aqui, trouxe tudo para mostrar. Isso. Tá aqui. Eu tenho ele no Kindle. Aqui no Kindle. Que é o seu livro que soma a sua experiência, sua teoria, suas referências, está tudo aí nesse livro, né? Ele é maravilhoso. E eu falei isso para você, eu acho que ele não serve só para quem quer contar história, assim, esse contador de história, mas para quem quer escrever, para quem quer produzir também, porque ele é esse sumo de como contar uma história, né? Você traz várias fontes aí, né? Eu comecei a dar aula de contar história muito rápido. E logo que eu comecei a contar, e aí eu fazia muito um curso a partir dos jogos teatrais, que era a minha área que eu tinha mais domínio, que era o teatro, e usava as histórias para derivar nos jogos teatrais. Aos poucos, à medida que eu fui me apropriando dos conhecimentos, lendo e fazendo cursos e podendo entender um pouco mais, eu fui migrando mais para os cursos específicos de narração de histórias. Entendi. E aí, nos anos de 2010, 2011, eu fiz um grande projeto, até você falou dele, vou aproveitar e encaixar ele aqui, porque o livro derivou disso, que eu fiz o projeto Trilogia Faz e Conta, que eu já estava contando histórias há algum tempo, tinha 3 espetáculos teatrais narrativos, que é diferente de contar história, né? Eu conto história e faço espetáculos teatrais narrativos, né? O espetáculo teatral pressupõe a parafernália teatral, né? Luz, cenário, não muito cenário, quase nada, mas enfim, luz, cena, um figurino, uma movimentação mais rigorosa, enfim, trilha sonora, direção, um texto decor e tal. E a contação de história, a narração de história é uma coisa mais informal, com menos invólucro, né? Você e a palavra e menos encenação, né, e tal. E aí eu tava com 3 espetáculos, então eu formei a Trilogia Faz e Conta, e eu dava palestras e fiz uma apostila, que foi o embrião desse livro. Então eu publiquei uma apostila na época, porque aí eu tinha esse financiamento, né? Então eu fiz uma apostila bonita, assim, ilustrada e tal, que eu dava as palestras, distribuía essas apostilas, e as pessoas falavam, eu quero, a minha apostila virou um objeto de desejo, mas eu quero essa apostila. Aí eu falei, cara, acho que eu vou engordar isso aí e vou transformar essa apostila, que era uma revista, né, assim, num livro. E aí eu comecei a juntar alguns artigos que eu tinha escrito para cá, outros para lá, parará, olha lá. Tem o audiolivro, né? Aí no e-book deve ter também, né, o áudio. No livro vem o CD com audiobook. Aí eu fui juntando isso e acrescentei um pouco esse olhar particular, que a partir da minha experiência, eu falei, bom, é da onde eu posso falar. Eu não sou uma teórica, não sou uma acadêmica, eu não posso falar desse lugar da teoria, eu tenho que falar do lugar da prática, que é essa é a minha experiência, é onde eu tenho sumo, onde eu tenho estofo, né, para falar. Depois seguir academicamente, tem uma bibliografia maravilhosa lá, né? Tem, maravilhosa. Sensacional. Gislane, Regina Machado, nossa, tem coisa, Campbell, enfim, né? Porque eu gosto muito eu gosto de pesquisar, gosto de ler. Vou finalmente finalizar aqui minha graduação. Tardia. Mas, enfim, eu sempre estudei muito, né? Mas é que eu fui para a prática muito cedo. E aí o livro foi pautado, então eu pegava os temas e fazia um recorte sempre a partir da minha experiência, né? Exemplificando com a minha experiência e com a minha história, porque eu acho que
quem conta história sabe o quanto, acho que não só quem conta história, quem faz psicologia também sabe, né? O quanto a nossa história importa naquilo que a gente é e naquilo que a gente produz e na forma como a gente apreende as coisas e o mundo, né? Sim. Essencialmente, isso é psicanálise. Tem tudo a ver, exatamente. E aí no livro você organiza tudo isso, né? Você traz um pouco da sua história, inclusive da sua família, de onde vieram as suas inspirações, da sua tia, do seu pai, todas as cenas, né? E aí depois você traz os tipos de história que tem, você vai organizando tudo isso, né? A minha mãe era uma ótima contadora de história, sempre me contou muito, né? Minha mãe era dessa que contava de noite história pra gente. No sítio, quando a gente passava as férias, ela lia pra gente, né? De noite. Então eu fui muito alimentada por isso, muito alimentada pelo meu pai, que tinha essa coisa mais musical. Cada um da família, acho que os avós, né? Os 4 avós e meus pais, assim, eu tive muita sorte de ter gente que me abasteceu muito, eu sempre falo, eu fui muito abastecida de mundo simbólico, né? Que eu acho que se a gente tem mundo simbólico, a gente tem uma rede protetora, né? Eu acho que sem mundo simbólico, a gente anda na corda bamba lá e quando despencar, você não tem rede lá embaixo. Né? E se você cai da corda bamba, que a vida é sempre uma corda bamba, você, tendo o mundo simbólico, você cai na rede, o mundo simbólico te ampara, você lida com isso, você tá lá embaixo, mas você sobe pela rede, ele te ajuda, chega lá na escadinha de novo, chega na corda bamba de novo, né? Vai lá. Você consegue se recuperar o seu equilíbrio de novo, né? Exato. E histórias são fundamentais, né, Ana? Eu acho que as pessoas sabem sem saber disso, tanto que elas vivem em séries, elas vivem assistindo filmes e elas não têm ideia, vivem recontando a própria história para as pessoas, o quanto a narrativa faz parte da nossa existência, né? É a nossa existência, né? E eu acho que agora estamos num momento que isso está tão claro, porque existe um grupo querendo recontar a história, né? Querendo reformular ela, e dizendo, né, o quanto que a história é importante, quanto que ela é um elemento de poder. Quem controla a história, as histórias, as narrativas, tem um controle sobre a existência, né? Sem dúvida. A história com H maiúsculo, né, sempre foi contada do ponto de vista dos vencedores, né, de quem estava no poder, de uns tempos para cá isso está sendo revisto, mas aqui no nosso país, enfim, está tendo um outro tipo de revisionismo que não era bem esse que a gente queria, né? Esse de tirar a mão de olhar para outras possibilidades. Didáticos, né, e tal. Mas eu acho que agora a gente está percebendo também o quanto a gente olhar para a história, não só de quem está no poder, mas para a história que é construída por nós, né, o povo, né, como é que a gente constrói as nossas narrativas, né, como é que a gente se apropria das narrativas que estão sendo impostas e a gente faz a nossa leitura e ressignifica isso, né, e não apenas acolhe aquela narrativa vencedora, né, o espírito crítico, né, que se tem que ter a partir das narrativas que nos são colocadas aí, que algumas a gente pode até acolher, outras não, e cada um também, a partir da sua própria história, vai escolher também o seu recorte, que também é mutável, né? Sim, exatamente. Que também é mutável. Histórias que faziam sentido há um tempo pra gente, podem não fazer sentido depois, e assim vai, né? Tem uma cena do livro que você fala e que você senta no colo do seu pai e ele tá ouvindo Caymmi, né? E aí ele começa a te contar uma história sobre o disco, alguma coisa assim? A suíte dos pescadores minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar. Eu era bem pequenininha, e a gente ouvia lá em casa, meus pais ouviam Chico Buarque, Caetano, Caymmi, Tom, e a gente cantava, porque essa música... É engraçado que meu primo pequenininho também era uma das músicas que ele mais gostava, meu Piquititico, agora. E eu falei, ai, que legal, porque era uma música que eu sempre curti pequenininha. E aí um dia eu me lembro disso, meu pai botar a gente no colo, não sei se meu irmão estava também, eu me lembro de eu no colo do meu pai. Ele me chamava de Coração de Melon, porque tinha uma música Coração de Melon, melon, melon. E eu adorava essa música, ele também me chamava de Coração de Melon. E aí ele me pôs no colo e começou a ouvir a música comigo.
e você tá vendo o que está acontecendo? Me contar a história da música, porque ele morre no mar, né? Na música. O pescador vai e não volta. E a gente contava sem prestar atenção, né? A minha jangada era mais... E aí meu pai fez a gente prestar atenção. Olha o que a música está contando. E aí deu aquela tristeza, né? Que de repente eu percebi que aquela música que eu gostava tanto era uma história triste. E você fala que foi uma tristeza boa de sentir. É. Porque eu estava no colo do meu pai. E eu estava acolhida e amparada para viver essa tristeza que prepara a gente para as tristezas futuras que não são ficcionais, né? E eu acho que todos nós, quem não gosta de um filme de chorar, né? De um livro que te emociona, de uma fala de alguém que fala uma coisa que, nossa, te toca e você se emociona, e a gente fica privando as crianças desse sentimento como se isso fosse um horror ver uma criança chorar de emoção, e eu acho uma coisa linda quando eu vejo uma criança chorar de emoção. É uma imposição da alegria, né? E tem uma coisa dos contos, das histórias, que eu acho muito legal. Esther tinha um pouco disso. Às vezes ela pegava uma história, o final era meio complicado, e reinventava o final, sabe? Porque estava de noite, não podia acontecer uma coisa dela só com as crianças na cama para dormir. Sabe essa ideia de que o final tem que ser feliz ou de que as coisas têm que ir por um caminho aí mais agradável, mais alegre, né? É como se a tristeza perdesse seu lugar, seu papel, né? Como se ninguém... Você costuma chamar a tristeza para tomar um café? Total. Eu sou uma pessoa um pouco... Eu sou alegre, quem me conhece sorriso, eu falo pra caramba, mas eu sou uma pessoa sombria. Eu tenho um lado muito sombrio. Que é um lado... Eu gosto muito de ficar sozinha, então, assim, a pandemia pra mim... claro, eu queria estar na rua, queria estar andando, tomando sol, queria estar tomando uma cerveja com um amigo na esquina, claro que eu queria. Mas, assim, não é um problema pra mim... Eu moro sozinha, eu e minha gata, né? Não é um problema pra mim eu estar só aqui na minha casa. Eu preferia poder sair, mas isso não é uma questão para mim. Assim, eu me viro, eu fico muito bem comigo mesma com meus livros, eu gosto de coisas densas, eu gosto do Hades, da Perséfone, da Ishtar e Nana, que vão lá para o fundo, eu gosto dessas histórias pesadas, eu gosto disso. Eu não sou uma pessoa pesada, quem me conhece sabe disso, mas eu gosto disso, né? Coisas densas e pesadas e tal, porque eu acho que isso também me faz não ser. Porque eu posso viver isso através dessas histórias e aí eu não preciso eu ser pesada, densa e tal, entendeu? Porque eu acho que as histórias também têm esse papel, a gente poder canalizar, né? Porque todos nós temos um lado triste, um lado pesado, um lado alegre, e aí se você pode canalizar essas coisas mais difíceis, né, pelas histórias, assim como a tristeza, é um lugar protegido. É um lugar que eu acho que é saudável, porque te ajuda a elaborar o que é denso, né? Eu estou agora fazendo vários são cursos, eu não chamaria de cursos, encontros, né? Onde eu trago histórias. Eu estou num grupo de outros contadores que a gente está fazendo isso coletivamente, e estou fazendo um projeto, através da Casa Tombada, Casa Nuvem, chama Mergulho na História. Certo. Então, que a gente pega histórias. Você no Zoom, né? Porque isso tem a ver com isso, né? De densidade. E aí o Juliano falou: você quer fazer um curso aqui? O que você quer fazer? Eu falei: eu quero mergulho na história. Eu escolhi Barba Azul. E eu falei assim: eu quero Barba Azul. Vamos trabalhar sobre o Barba Azul primeiro, porque são 4 encontros. O último vai ser agora na terça. Porque Barba Azul é uma história pesadíssima, crudelíssima, sanguinária, né? Que tem muitas variações, por isso que eu escolhi, dá pano para manga aí para 4 encontros, e vai faltar. A gente vai no próximo encontro ter que correr, porque tem muitas variações e muitas versões, então eu estou pegando todas elas e pensando, porque através do Barba Azul eu posso falar sobre o que está acontecendo hoje. Porque a cada dia a gente abre um quarto ensanguentado. A cada dia a gente abre um, né? Que não são só os mortos da Covid. Não é tão reta assim essa analogia, né? A cada dia a gente também tem uma porta que a gente não pode abrir,
que está sendo negada, e às vezes a gente arromba essas portas e descobre coisas, a gente está sendo governado por predadores, né? Então a gente tem que falar disso. O que é o predador? Né? Como lidar com o predador? E como lidar com o predador interno no momento de pandemia, ou no momento onde você está em casa e você não pode sair, e você perdeu suas referências, e você dá uma angústia, dá uma aflição, o medo da morte, é tanta coisa que a gente tem que lidar, e especialmente lidar com a gente mesmo, porque é um momento de introspecção, né? Todos nós temos um predador interno muito grande. E ou você, né, ou você reconhece ele, lida com ele, ou ele te engole. Existe uma história que você gosta de contar acima de todas, assim, que é sua preferida, uma coisa assim, que só perguntar, você lembra dela? Olha, eu tenho muitas histórias que eu gosto especialmente, que eu falo que são os clássicos do meu repertório. A Árvore Generosa é uma delas, a Árvore de Tamorumo também. Tem vários contos judaicos que eu tenho um repertório imenso, né, de cultura judaica, porque eu trabalhei 10 anos lá no Centro da Cultura Judaica e fui investigar assim, essa cultura e, enfim, acabei fazendo um repertório imenso. Existem contos de autor, que são contos... Eu tenho alguns autores que são... O Isaac Bashev Singer, por exemplo, é um autor que me fala fundo, porque ele é um autor que trabalha, que traz muitos demônios, né? Tem muito demônio nas histórias do Singer, e eu adoro essa figura do demônio, essas figuras, eu gosto dessas figuras. Então tem esses contos. Agora tem um conto que para mim é o conto do momento, que é bem curtinho, inclusive. É um conto da tradição judaica que é uma mulher, né, que estava achando que esse mundo estava muito estranho, as pessoas muito egoístas, muito agressivas, muito interesseiras, e ela estava achando que precisava fazer alguma coisa para tentar mudar as pessoas, tentar mudar o mundo. E ela resolve ir para uma praça e contar histórias, para poder levar um pouco de mensagens sobre generosidade, sobre compaixão, mensagens de alegria. E ela vai para a praça e começa a contar. E algumas pessoas param, assistem um pouco, depois tem que seguir o seu caminho, outras pessoas fingem que não vêm, algumas assistem uma história, depois vão embora, mas ela não desiste. Todo dia ela vai para aquela mesma praça e conta suas histórias. E o tempo passa, e um dia ela está lá contando as suas histórias, e um garotinho puxa a roupa dela e pergunta: ô, moça, você não está vendo que não tem ninguém te olhando? Por que você continua contando as suas histórias? Aí ela fala: sabe, menino, antigamente eu contava histórias para tentar mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. Uau. É lindo, né? Cala fundo. É lindo esse conto. Esse conto é com um homem, né, que vai para uma praça e tal, e eu boto como uma mulher, porque, enfim, sou uma mulher, e eu tenho feito um pouco esse trabalho também. Algumas histórias que eu acho que... Tem gente que questiona isso, mas eu acho que a maioria dos protagonistas são homens, né? A gente sabe disso. Há muito menos protagonistas femininas, e quando são muito frágeis e sempre resgatadas pelos príncipes no final. Nem todas, os contos de fada, eu sou uma estudiosa disso, e há muitas dessas princesas que depois foram vendidas como pobrezinhas, coitadinhas, que têm que ser salvas, são incríveis, né? São fortes pra caramba nos contos nas versões, né, mais tradicionais, nos registros, né? Não é a versão original, mas nos registros mais antigos e tal. Mas a gente sabe que tem menos protagonistas femininos. Então, quando a história não... Tanto faz para a história ser um homem ou ser uma mulher... Exato. Eu tenho colocado mulheres. Quando assim, é essencial que seja um homem ou essencial que seja uma mulher. Agora, por exemplo, nessa história ou em outras, né? Caraca, mais linda essa história mesmo. E tem alguma assim, que você ainda não contou e que você planeja e talvez porque seja mais complexo ou porque você está em busca de uma autorização? Tem alguma história assim que você planeja contar?
Tem. Na verdade, tem várias que eu planejo contar, mas você gosta sempre de falar a primeira que veio. Eu estou procurando contar mais histórias com mulheres, mas eu vou confessar que ano passado eu estou fazendo um trabalho com as Mil e Uma Noites já há algum tempo, né? E estava com o espetáculo em cartaz das Mil e Uma Noites quando veio a pandemia. Eu conto nesse espetáculo Sherazade, a história moldura das Mil e Uma Noites, e Buduri Camaralzaman, que é um dos contos das Mil e Uma Noites. E ano passado eu fiz um trabalho num Sesc e ele me chamou para fazer 3 encontros sobre as Mil e Uma Noites em cima dos livros do Mamed Jarouche. E como eram 3 encontros, eu falei, no primeiro encontro eu pego o volume 1, no segundo encontro o volume 2, no terceiro encontro o volume 3. Como não tinha o quarto encontro, o volume 4 ficou de fora. E eu já tinha volume 1 e volume 2, porque eu já tinha a Sherazade, que era do volume 1, e já tinha Buduri Camaralzaman, que eu já estava preparando, ainda não tinha o espetáculo, mas já estava contando, do volume 2. O volume 3 eu não tinha nem lido ainda. E eu falei, não, vou ler o volume 3, o que eu vou escolher? E tinha o Simba no volume 3. Vou pegar o Simba. Porque é conhecida e tal. Nunca tinha me interessado, confesso a você, em contar a história do Simba. Porque, uma história de mar, de aventura, do cara, do mercador que vai pegar riqueza. Não sei se eu quero, não sei se é o meu tema e tal. Comecei a estudar o Simba. Cláudia, aquela história ela foi se desvelando para mim, cheia de símbolo. Eu falei, não é uma história de aventura. É uma história de autoconhecimento. É um mergulho profundo na alma. E aí eu fui vendo, aí eu comecei a fazer um mapa, fiz um negócio que abri viagem 1, viagem 2, fui juntando os papéis, fui pirando na história do Simba, fiz lá 2 histórias, nesse dia contei as 2 primeiras viagens, e a gente leu, era uma leitura compartilhada, então eu contava, mas contei, assim, preparei para ali, uma coisa mais de aula, de encontro, e não de performance, né? E aí é muito engraçado, porque o Simba tem uma coisa louca, né? Porque é o Simba conversando com o Simba. O Simba, o viajante, e o Simba carregador, que o carregador de água que vai parar na casa do Simba, que é para quem ele conta as suas viagens, também chama Simba. Então, aí já começa aí. É o Simba rico e o Simba pobre, que no fundo é o Simba, né? Talvez seja a projeção dele do desejo. Sei lá, aí a gente vai embora nessa história. Né? Já começa aí, mas é assim, sou eu falando que a Sherazade tá contando que o Simba tá contando pro Simba a história do Simba. Olha. Então, eu, Sherazade, Simba. É matriosca, total. Então eu falei, cara, foi uma loucura. E preparar essa história foi uma loucura, porque quando eu comecei a preparar, ela é narrada na primeira pessoa. Eu estava lá, é o Simba contando, eu estava lá, porque aí eu subi na águia, aí tinha... E eu falei, cara, eu vou contar na primeira... Como é que eu vou fazer? Porque sou eu contando que a Sherazade está contando pro Shahriar, que o Simba está contando pro Simba, que não sei o quê, e eu vou contar na primeira pessoa. Então, no fim eu contei na primeira pessoa como Simba, claro, eu fazia todo esse caminho para chegar lá e contar na primeira pessoa. E aí quando você conta uma história na primeira, eu estava lá, e aí eu subi na águia, e a gente via o mundo por cima. É muito louco, assim, enfim. Essa história está aqui, ela está me envolvendo. Eu queria contar histórias de mulheres, mas essa história fica toda hora me cutucando por trás, assim, sabe? Vai lá, e aí, você não vai me contar ou não vai? Tem isso, né? Fica puxando sua blusa assim, ei. Ei, moça, você não vai... E tem histórias que não te interessam contar, que você não gosta, assim, tipo, não fazem parte do... Sei lá. Acho que tem muita história que às vezes você acha bonita e tal, mas você fala, não, isso não é pra mim. Eu não sei exatamente o que eu vou te dizer agora, mas assim, agora é engraçado porque tem histórias que você lê, acha bonita e você fala, não te dá vontade, ou que você até acha bonita, quer contar e a história não rola, né? Ela fica ali murriando, aí você fala, deixa pra lá. E aí anos depois você pega e ela vai, e ela sai. Então, assim, eu acho que talvez não fosse o momento, talvez você não estivesse preparada para ela, ou talvez ela não significasse coisas naquele momento, ela fosse só uma história bonita, mas ela não tinha significado,
Porque eu acho que a história te pede para contar quando ela significa algo para você, quando ela te afeta. Quando a história te afeta, que não é só o se é bonita ou se... Ah, é bonita, né? Mas ela te afetou? Ela pode ser bonita, mas não te afetar. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? No começo você fala, ah, é bonita, eu vou contar. Não, mas ela ficou lá. Quando ela te afeta, ela chama. Do que aconteceu com o Simba, né? Uma história que aparentemente você não tinha interesse e de repente ela te arrasta para dentro, né? Vem cá. Vem aqui. Vamos investigar esse negócio aí, que é interessante. Ana, a minha filha, Ana Luísa, né? Que eu vou contar aqui. O nome da minha filha é Ana Luísa por conta dessa pessoa, né? A primeira vez que eu vi essa pessoa... emocionante isso para mim. Quando eu vi essa pessoa contar a história a primeira vez, eu falei, meu Deus. E aí eu cheguei em casa tomado, assim. Eu até falei isso para você ontem, que você cita no seu livro, é que eu agora não vou lembrar o nome, da Leila Garcia contando história em 1996, que foi a história, né? Você viu e ficou embebida por essa experiência, e aí você foi lá e começou a ir por esse caminho, né? No livro você conta isso. Então, acho que foi muito parecido com o que eu senti, assim. E aí eu cheguei em casa e falei, Esther, conheci uma pessoa contando história, e vamos dar o nome da nossa filha de Ana Luísa, ia ser Helena. Porque, olha, porque é isso, sabe? A sua capacidade de articular, o poder da história que é inconscientemente algo que nos atravessa, a gente querendo ou não, tá na nossa matriz, né? A minha abordagem teórica defende a ideia de uma base poética da mente, né? Que vai além de uma base biológica, é uma base poética, simbólica, narrativa. E aí foi por isso, né? E assim, a Ana ama ukulele. E aí eu vi que, além do violão, o ukulele também é um instrumento que você usa muito, né? Por que a escolha pelo ukulele, assim? Tem alguma coisa específica que te levou para ele? Eu moro aqui perto da Teodoro Sampaio, que é a rua dos instrumentos, né? Das lojas de instrumentos musicais. Então, eu tô sempre passando ali. E aí, quando eu vi o ukulele, o meu é o menorzinho de todos, que é o ukulele soprano, é aquele minúsculo, né? Eu falei, ai, que gracinha e tal. Comprei. E guardei. Porque tinha que aprender, e o violão já estava na mão ali, já tocava e tal. Então, ficou lá guardado. Aí, eu tive uma hérnia de disco em 2013 e que me deixou quebrada, assim. Eu fiquei de cadeira de roda, não podia carregar peso, eu fiquei mal pra caramba, com dificuldade de andar. Nas primeiras apresentações que eu fiz depois que eu saí da cama, eu ia assim, me arrastando, eu levava a minha produtora, ela arrumava tudo para mim, eu ia, sentava na cadeira, quando estava sentadinha, e aí eu pegava o violão, botava do lado, e o violão que eu gostava de tocar, dançar com ele e tal, começou a se tornar difícil, porque quando eu comecei a ficar de pé, voltar a ficar de pé, hoje eu tô bem, tô tudo recuperado, tudo certo. O violão começou a ficar meio pesado mesmo, fisicamente. E aí eu falei, bom, acho que tá na hora de eu pegar o ukulele. E aí, Cláudio, foi também aquela coisa assim, Primeiro que eu não sou uma grande violonista, eu me viro ali no violão para aquilo, eu sou uma contadora de história que toca um violão que me viro ali. Não sou uma instrumentista, né? Não sou uma instrumentista. E aí você fala, o ukulele você pede recursos do violão. Mas também que grandes recursos eu sabia extrair desse violão, que a gracinha do ukulele, o tamaninho dele, ele faz parte do meu corpo, eu não preciso ficar tirando e botando, eu jogo ele para trás, continuo contando, puxo ele para frente. Ele tá grudado em mim, né? Ele me permite uma brincadeira maior, aí eu fico brincando, fazendo agora, eu praticamente, depois que eu incorporei o ukulele, cada vez eu uso menos coisa, porque eu uso mais o ukulele, eu uso os barulhos que ele promove, eu bato na caixa, eu brinco com uma trilha que eu vou fazendo ali nele, porque eu com o violão ficava um trambolhão na frente, então eu tocava, tirava e continuava contando história. O ukulele não, ele é pequenininho, então eu posso ficar com ele e ele virou um super parceiro, né? Aquelas adversidades da vida que te dão saídas que são melhores, ficou melhor do que estava antes, né? Que foi o que a gente começou falando aqui, né? Que a gente começou no começo aqui da conversa, a gente falou disso, né? A criatividade que nasce às vezes e de uma situação tão adversa, né? Pô, que bacana, muito legal.
Então, e é isso. E hoje eu te convidei porque é aniversário da Ana hoje, né? Ela tá fazendo 12 anos. Aniversário E da minha mãe também hoje, tá fazendo 80. olha que bacana. E aí você aceitou, eu fiquei super feliz. E aí não tem como não te pedir para contar uma história pra gente, né? Você conta? Conto, e já que a ideia é saúde mental, né? Eu fiquei pensando, que história que eu vou contar? Meu Deus, essa é uma história que eu conto muito, muita gente já deve ter me visto contar, mas eu acho que não importa. Eu acho que o que interessa é ter sentido com tudo isso que a gente está falando e que a Uhum. gente comentou, quantas histórias nos fazem bem, né? E são importantes nesse momento, em todos os momentos da vida, para a vida, desde que a gente nasce, desde que a gente é bebê. Eu vivi isso em História hospital, contando pura. história para Sim. neonatal e vi no Uhum. aparelhinho mudar ali as coisinhas no aparelho, a criança ficar mais tranquila, né? Então, até a gente morrer, a gente tem que ficar ouvindo, contando história e lendo história, e vendo série, vendo filme. Enfim, Elas fragmentam as histórias. elas nos alimentam. Então, eu resolvi contar esse conto, que é um conto africano, do Quênia, Tá, que é a peraí. história Travou de. a imagem. Voltou, voltou. Vai lá. Voltou? É a história. Você vai Que ficar é. em primeiro plano, tá? Eu vou subir um pouquinho para você poder contar. Tá bom. Peraí. Bom, então vamos lá. Que é a história de um rei negro, forte, belo, que apaixonou-se profundamente por uma rainha de olhos de ébano, casou-se com ela e foi levá-la para o seu castelo. E os dois viveram felizes por muito tempo, mas um dia a rainha não amanheceu muito bem. Sentiu-se abatida, fraca. O rei chamou os melhores médicos que tinham para examinar a rainha. Eles vieram, examinaram, deram-lhe remédios, mas nada. Nada da rainha melhorar. O rei então chamou os feiticeiros, os magos, que vieram, fizeram poções, magias, mas nada. A rainha definhava dia a dia. O rei, então, desesperado, vendo que se ele não fizesse alguma coisa, ele ia perder para sempre o seu grande amor, resolveu ele próprio ir atrás da cura de sua esposa. Montou em seu cavalo e partiu. Cavalgou por vales, montanhas, savanas e chegou a um campo onde havia uma única casinha. Não sei, deu uma coisa naquele rei de que ele tinha que ir naquela casa, bater na porta daquela casa. Mas antes de bater a porta, ele resolveu dar uma olhadinha pela janela e viu lá dentro um camponês. E na frente dele, provavelmente, a esposa dele, gordinha, corada, saudável, feliz. O rei pensou, puxa, o que será que esse camponês faz para a esposa dele ser assim? Tão gordinha, tão corada, tão feliz. Bateu a porta. O camponês abriu a porta. Oh, majestade! A que devo a honra da sua presença aqui na minha humilde casa. Oh, camponês, tô vendo aí a sua esposa tão gordinha, tão corada, tão feliz. O que você faz para ela ser assim? Ah, majestade, eu alimento a minha esposa todos os dias com carne de língua. O quê? Carne de língua? É, majestade. Alimenta ela todos os dias com carne de língua. O rei não gostou muito daquela história, não, mas a vida da sua esposa dependia daquilo. Agradeceu ao camponês, montou no seu cavalo e partiu. Cavalgou por savanas, montanhas e vales. Chegou em seu castelo e chamou o cozinheiro real. Cozinheiro, quero que você prepare para hoje à noite uma sopa com língua de tudo que animal que você puder encontrar. Sopa de língua, majestade. Sim. Vamos, cozinheiro. A vida da rainha depende dessa sopa. Vamos. O cozinheiro não gostou muito daquele cardápio, mas ordens de rei são ordens de rei. E assim chamou o caçador real e em breve a mesa da cozinha estava repleta com língua de tudo que animal que vocês possam imaginar. Tinha língua de tigre, estamos na África, tinha língua de hiena, tinha língua de... Quem quiser pode ir botando aí nos comentários. Tinha língua de elefante, tinha língua de cobra, tinha língua de hipopótamo,
Tinha língua de... De que mais, gente? O que mais pode ser de zebra. Bom, o cozinheiro cortou aquelas línguas, ficou muito bem picadinhas, temperou muito bem temperadinhas, colocou no seu caldeirão e... Foi derretendo aquilo tudo, foi dissolvendo aquelas carnes, até formar aquele caldo grosso da sopa. No meio da madrugada, a sopa ficou pronta. E lá se foi o próprio rei levar a sopa para sua rainha. Tome, minha rainha, tome essa sopa. Tenho certeza de que você ficará bem. A rainha, então, tomou uma colherada. Mais uma colheradinha, minha rainha. E assim, de colherada em colherada, a rainha tomou todo aquele pratão de sopa e foi dormir crente que ia acordar lépida e fagueira. Mas quem disse? Acordou, pior ainda, umas olheiras e ainda por cima um pouco enjoada. O rei então resolveu mudar de estratégia. Resolveu chamar um guarda nos seus aposentos. E o guarda chegou com a sua lança, com seu escudo e disse: guarda, leve a rainha até a casa do camponês. E traga a esposa do camponês aqui para o palácio. O guarda não entendeu muito bem aquelas ordens do rei. Bom, mas ordens de rei são ordens de rei. Montou em seu cavalo, colocaram a rainha com muito cuidado ali no cavalo com ele e ele partiu. Passou por vales, montanhas, savanas, até que chegou ao campo onde tinha a casinha do camponês. Bateu a porta, o camponês abriu a porta. Senhor camponês, aqui está a rainha. O rei mandou para o senhor tomar conta. E mandou levar a sua esposa lá para o castelo. O camponês não entendeu muito aquilo, mas ordens de rei são ordens de rei, né? E a esposa do camponês, gordinha, corada, saudável e feliz, montou no cavalo. E lá se foram eles. Cavalgaram por savanas, montanhas e vales. E quando chegaram no castelo, e a esposa do camponês entrou no castelo, se sentiu meio abatida. Meio tonta. Sopa de língua! Sopa de língua! Bom, eu vou resumir a história, minha gente. Depois de uma semana com a esposa do camponês tomando sopa de carne de língua, ela estava assim, magrinha. O rei, então, desesperado, resolveu levar a esposa do camponês de volta antes que acontecesse o pior. Colocou no seu cavalo e partiu. Cavalgou por vales, montanhas, savanas, e quando chegou lá, já ia bater na porta da casa do camponês, mas resolveu dar aquela olhadinha pela janela. E quando ele olhou pela janela, ele viu o camponês mexendo a boca sem parar. E na frente dele, a rainha, sua esposa. Como é que ela estava? Gordinha, corada, saudável e feliz. O que será que o camponês fazia? Bateu a porta. O camponês abriu a porta. Majestade! Minha esposa! O que aconteceu? O rei falou, pois é, eu não sei o que está acontecendo. Majestade, calma, muita calma nessa hora. O que o senhor está fazendo? Bom, eu estou fazendo o que você falou. Eu alimentei a minha esposa e a sua esposa, hein, todos os dias, com sopa de carne de língua. Não, majestade, não. O senhor não entendeu nada, majestade. Quando eu disse para o senhor que eu alimentava a minha esposa com língua, eu queria dizer que eu alimento ela com as histórias que eu conto com a minha língua. Eu converso com ela. Eu falo com ela. Eu conto histórias. Ela fala comigo. Ela me conta histórias. Aí o rei entendeu. Colocou sua esposa no cavalo, despediu-se e voltaram. Cavalgaram por savanas, montanhas e vales. E quando chegaram no castelo, o rei prometeu à sua esposa que a partir daquele dia ele contaria para ela uma história diferente a cada dia. E a esposa do rei nunca mais adoeceu e aprendeu a lição. Porque dizem os quenianos que a esposa do rei, quando teve seus filhos, contava para eles histórias todos os dias. E eles cresceram fortes e saudáveis. E essa foi a história. Carne de língua. Foi recontada. Ana Luísa! Que surpresa boa! Fala, Xará!
Tudo bom? Muito emocionante. Você tá linda, hein? Grande, uma mulher, gente. Tempo passa, Cláudio. Nossa Senhora. O tempo voa. Tempo voa. Adorei. Então é isso. Que maravilhoso que foi. É isso aí. Histórias alimentam, né? Eu Histórias ia perguntar alimentam. uma pergunta que eu sempre faço, que é como você faz para manter sua saúde mental, mas acho que a resposta já foi dada, né? Eu com histórias, com certeza, diariamente, mas também tem a coisa física, né? Eu faço yoga, tá cheio aqui os canais que tem umas aulas boas de yoga, e eu caminho. Eu caminho na casa, dentro de casa, porque eu gosto de caminhar, preciso, por causa da minha coluna, eu preciso caminhar. Então eu boto uma palestra que eu quero ouvir, eu boto alguma coisa que eu tô querendo ouvir, boto no celular e fico caminhando, que nem uma doida. 40 minutos, minha gatinha fica doida correndo atrás de mim. Me acha louca. E como você faz para manter aquela insanidade necessária? Eu acho que eu ponho música e danço que nem uma louca às vezes aqui. Ponho som alto, som na caixa, boto um Gilberto Gil, boto uma disco music. Danço, boto luz, boto uma iluminação e fico dançando que nem uma louca, sabe? Assim, ninguém tá me vendo, né? Então, mesmo quando alguém tá me vendo, eu danço que nem uma louca mesmo também, porque eu gosto. Mas, mas eu gosto de dançar, sabe? E eu acho que é isso, acho que a minha insanidade vem muito pelo corpo, né? Por essa coisa de expansão, de tentar não acumular no corpo as tensões, porque eu acho que essas coisas que eu tive foram também muito de não prestar atenção, né? E aí a coisa da tilt. Ontem eu estava falando sobre isso, né, nos nossos encontros, que a gente precisa ter escuta para manter a sanidade também, né? Não só as escutas do outro, mas as escutas da gente, a escuta do corpo, né? Saber quando o corpo clama. No começo da pandemia eu tive 3 grandes enxaquecas, que eu sou enxaquecose, assim, mas você sabe que eu tô driblando, não tive mais. Porque eu acho que eu tive a escuta de tentar entender o que estava provocando e tô aprendendo a driblar ela, entendendo, antes que ela me tome. Fica quando a gente para ouvir, não é só a fala, né? É o corpo também. Porque ele É. também. Aninha, você tinha uma pergunta para fazer para Ana Luísa? Fala, Xará. Quais são suas redes sociais? Minhas redes sociais? Olha, eu tenho o Face com o meu perfil, Ana Luísa Lacombe, tem a minha página no Face, que é a Faz e Conta, não faz de conta, não, é Faz e Conta, que é a página da minha companhia teatral, mas que também eu vou botando coisas sobre narração de histórias e tal. Tem o YouTube, o meu canal, que é o meu nome, é o Ana Luísa. A Luísa conhece, Ana Luísa Lacombe, esse nome que tá aí no YouTube, com algumas histórias. Estou procurando colocar. Umas não, né? Muitas, assim. A história da árvore está lá, tem várias, inclusive o livro completo, né? Tem várias coisas lá. Tem várias. Eu comecei a alimentar até mais agora na época da pandemia. Vou retomar, tive parado uns tempos aí, porque eu estava preparando esses cursos, então parei de alimentar um pouco, mas vou retomar. Tem o meu podcast que no Spotify, que é Leitura Viva, Ana Luísa Lacombe, que eu boto contos e poesias, mais para adulto. O podcast eu faço mais para adulto. Tem algumas coisas para criança também, mas é mais para adulto. E o YouTube eu faço mais para criança. Tem lá o SoundCloud, que na verdade é onde eu hospedo o podcast que eu jogo pro Spotify, né? Tá hospedado lá no SoundCloud. Quem quiser pode ir direto no SoundCloud, que tá lá, que é a Ana Luísa Lacombe também. E tem o Instagram, gente, mas eu confesso que eu não entro muito, porque como ele chegou depois e eu gerencio tudo isso sozinha, eu não vou muito lá, porque ele ainda não entrou muito no meu. Na minha rotina aqui de alimentar, né, com novidades, eu fico mais ali, acabo ficando mais, sou da velha guarda ainda, fico mais lá no Facebook, que eu tenho tem mais gente lá me seguindo, então eu acabo ficando mais por lá mesmo, mas tem também o Instagram, Ana Luísa Lacombe, também tá lá. E a minha página, o Faz e Conta, minha página, fazeconta.arte.br. Fazeconta.arte.br, o Faz e Conta, inclusive, se procurar no YouTube, encontra as suas histórias também, né? Também, tem a Cia Faz e Conta, tem um canal lá, mas que eu tô jogando mais no Ana Luísa, e o da Cia eu vou pescando o que tá no Ana Luísa.
Ah, entendi. Eu Entendi. subo no Ana Luísa e assim a fazer conta, eu vou lá e só compartilho, né? Mas o canal oficial é o Ana Luísa. Tá bom. Muito obrigado, Ana Luísa. Muito obrigado mesmo pela presença. Aninha, o que é esse buquê que tá? Parabéns, Ana! Obrigada. É um buquê de catavento. Ah, que linda! Valeu. Parabéns, linda! Que você seja muito feliz sempre, né? Que bom que você está com a tua família aí, que você pode comemorar, né? Mesmo que aí só vocês, mas já é uma família para comemorar junto, já é bom, tá ótimo. Divertir. Hoje tem cabaninha, acampamento, história, tem muita coisa Eba! programada. Aguarda um pouquinho, não desconecta ainda que eu falo com você, tá bom? Tá. Pessoal, é o seguinte, deixa eu desconectar aqui as duas Anas. Agradecer para vocês a presença. Muito obrigado por mais um dia aqui, ouvindo o que a gente tinha para falar. Esse papo com a Ana Luísa, que foi maravilhoso, totalmente emocionante. Hoje à noite, às 19 horas, no canal Vida de Escritor, tem um outro papo, vai ser sobre mercado editorial. Tem que fazer inscrição. Se você procurar aqui na minha timeline, você vai encontrar o link para inscrição, tá? Não é ao vivo, assim, para quem quiser entrar, vai ter que estar inscrito, tá bom? É gratuito, mas tem que ter inscrição. E amanhã eu tenho uma conversa dentro da Maratona Claudicações, uma conversa com o terapeuta Ilha Vishuda. Nós vamos falar sobre meditação, sobre terapias complementares, sobre quem cuida dos profissionais da saúde e assim vai. Então é isso. Saúde mental é isso. Muito obrigado mesmo. E não se esqueçam, se puder,